Boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça entre nós. Pois então, nós escolhemos então o tema Reforma Íntima, para a gente falar um pouquinho na noite de hoje. Iniciamos então a nossa fala fazendo 3 perguntas. Quem somos? Nos conhecemos? O que estamos fazendo na Terra? Parece umas perguntas meio bobas, né? Eu acho que de repente você fica meio de costas para você. Não. Sério também. Parece 3 perguntas meio bobas, não é, pessoal? Quem somos? Como assim quem somos, Caio? Ué, eu sou Caio. Eu sou Marco. Eu sou Alzira. Nos conhecemos? O Marco se conhece? Ele já olhou no espelho e eu sou Marco. Né? Bonito, feio. Alzira acha ele bonito, eu acho feio. Né? Mas eu sou Marco. O que estou fazendo na Terra? Estou fazendo na Terra. Como assim, Caio? Sim, o que estamos fazendo na Terra? Meus irmãos, a doutrina espírita nos esclarece que somos espíritos imortais, morando no corpo material, com o objetivo de alcançarmos nossa evolução espiritual. A doutrina espírita nos esclarece que somos espíritos imortais. O que nós estamos dizendo? Somos espíritos imortais. O Pai do Céu nos criou um dia em espírito. Quando o Pai do Céu nos criou, ele não fez esse corpo bonito que aqui está. Não, ele nos criou em espírito. Né? E nós somos imortais. Imortais, ou seja, nós não vamos morrer. Que coisa boa, cara. Já ganhei meu domingo, né? Já ganhei meu domingo. Eu que tinha tanta preocupação com a morte, não é? Coisa estúpida, morte, não é? Não precisamos ter essa preocupação. A doutrina espírita está nos esclarecendo que nós somos imortais. Nós nunca vamos morrer. Que coisa boa, cara. Estamos morando no corpo material. Então, estamos morando agora nesse corpo material. Não é? Estamos morando nesse corpo. Amanhã esse corpo vai ficar velho. Fica velho. Tudo que é matéria envelhece. Toda matéria envelhece. E esse corpo também fica velho. Não é? Quando ele não servir mais de morada, para onde é que nós vamos? Nós voltaremos para casa. Estranho, cara. Sim, voltaremos para casa. Porque a nossa verdadeira casa é o plano espiritual. Viemos de lá. Usamos esse corpo para morarmos alguns anos na Terra, daqui a pouco voltaremos para casa. E nós não lembramos, nós já estivemos aqui muitas outras vezes. Com que objetivo? Alcançar nossa evolução espiritual. Então o Pai do Céu nos criou um dia simples e ignorante. Todos iguais. Não é? Se hoje a Alzira é mais inteligente do que nós, não é porque o Pai do Céu foi bonzinho para com ela e menos bonzinho para conosco. É esforço dela. O que ela conhece hoje, os conhecimentos que ela tem, a saúde que ela tem, é mérito dela. Porque uma grande coisa, pessoal, que eu gosto de colocar, que a doença não é coisa criada de Deus. Deus não criou a doença. Deus nos criou todos saudáveis. Mas por que a Alzira tem saúde e eu sou doente? Por quê? É o reflexo daquilo que eu estou fazendo com o corpo físico. A minha doença é o reflexo daquilo que eu fiz no passado e que estou fazendo hoje, talvez. Né? Nós estivemos hoje eu estive hoje, né? Hoje eu fui escalado para ser enfermeiro do meu pai. Meu pai está com 87 anos, está prestes a fazer 88, não é? E fumou a vida inteira. Ele sempre dizia, não, diz que o cigarro mata devagarzinho, mas eu não tenho pressa de morrer, ele dizia. Só que agora ele não tem mais pulmão. Ele está com 87 anos, viveu muito, né? Para quem fumou desde os 13 anos. Só que ele não tem mais pulmão. Levamos ele para o socorro para tomar oxigênio, porque esfria um pouquinho, é um problema. O médico só não sei como é que esse cristão está vivo. Ele não tem mais pulmão. O cigarro comeu tudo.
Entenderam? Aí Deus está castigando ele? Não. Ele fez o que ele quis, ele fumou a vida inteira. Agora, infelizmente, ele está colhendo o que ele plantou. Não é? Não, Caio, mas eu também tenho problema de pulmão e nunca fumei. Mas em encarnações passadas, o que eu fiz? O que eu fiz em encarnações passadas? Porque aquilo que nós fizemos, meus irmãos, fica impregnado no nosso espírito. As coisas boas e as coisas ruins que eu faço ficam impregnadas no nosso espírito. Nós levamos para o plano espiritual e trazemos numa futura encarnação. Então, o que eu sou hoje é o reflexo do que eu fiz. Se eu sou mais inteligente, é porque eu estudei, porque eu me preocupei em me preparar. Né? Então, Deus nos criou todos iguais. Todos iguais. Né? E nós somos imortais. Né? Nós vamos desencarnar daqui a uns anos, todos nós, ninguém fica para semente, voltaremos para o plano espiritual e levaremos conosco, o nosso espírito leva junto as coisas boas e as coisas ruins que nós fizemos. Então, quando nós chegarmos no plano espiritual, nós batemos na porta de São Pedro, nós temos a malinha embaixo do braço, nosso espírito tem uma malinha embaixo do braço. Aí o São Pedro vai abrir a mala. Tem dois lados, né? O lado das coisas boas e o lado das coisas ruins que eu fiz. Ah, cara, interessante, tu estudasse bastante, olha, tu participou de um grupo de estudos na Casa Espírita, tu nunca faltava, tu estudava, que bom, tu aprendesse bastante coisa. Ótimo. Ou então, olha, tu tá vazia, cara, não estudou nada, tá vazio. Não é? Aí olha o outro lado, puxa vida, Caio, que bom, tu fez bastante caridade, né? Tu te preocupava com os irmãos que convivem contigo, tu te preocupava em fazer o bem, tu te preocupava em ajudar os irmãos. Que bom, Caio. Tu fosse muitas vezes no asilo lá para fazer companhia para os idosos, tu te preocupasse em atender, ajudar as crianças desamparadas, né? Tu foi até no hospital lá e observou aquela senhorinha que está lá na cama triste, porque a família mora no interior, não tem dinheiro para visitá-la. Tu foi lá e ofereceu ombro amigo para ela. Que coisa boa que tu fez, Caio. Olha, o teu lado aqui da caridade tem bastante coisa. Que boa, que coisa boa que tu fez. Ou então, ai, tá vazio, Caio, tu não fez nada. Tu nunca te preocupou com o irmão teu. Tu não fez nada, Caio. Entenderam, pessoal? Então, o que nós fizemos, nós levamos para o plano espiritual. E aquilo aí vai refletindo o que nós somos hoje. Vai refletindo o que nós somos hoje. Então, é o reflexo da nossa evolução espiritual. Nós somos criados para o Pai para evoluirmos. E depende de nós. Ele nos deu a capacidade de raciocínio. Nós somos inteligentes. Todos nós somos inteligentes. Uns mais, outros menos, porque desenvolve mais a inteligência. Outros não, Caio. Poxa vida, estuda para quê? Lê para quê? Tudo bem, eu estou usando do meu livre-arbítrio. Só que a Alzira está indo. Pelo esforço dele, eu estou ficando. Amanhã eu vou reclamar, poxa vida, por que a Alzira é inteligente? Por que a Alzira tem saúde e eu não tenho? Nós colhemos o que nós plantamos, não é? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, aqui é o item 18, ele está comendo um pedacinho. O item 18 diz o seguinte: Jesus nos disse o seguinte, que está relatado no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. E aí segue, 3 pontinhos é porque segue. Mas eu pulei um pouquinho. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Isso aqui está lá no Evangelho, no capítulo 10. O Evangelho é um tanto extenso que eu resumi em algumas linhas. Vamos ler de novo? Não se preocupe, eu estou ouvindo. Todos vós, esses vós aqui somos nós, tá? Todos nós. Tendes maus pendores a vencer. Todos nós. Defeitos a corrigir. Eu tenho defeito? Não sabia disso que eu tenho defeito. Jesus é que está dizendo. Todos nós.
Não é só o Marco que tem defeito, não. A Alzira também tem defeito. Interessante, a Alzira só vê os defeitos no Marco, né? E ela só vê as qualidades. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmos? Eu vejo os defeitos na minha esposa, no meu vizinho. Não é? Por que então nós somos clarividentes com relação ao próximo e tão cego com relação aos nossos defeitos? Então isso aqui já é um alerta de Jesus. Está lá no Evangelho. Jesus que nos disse isso aqui. Todos nós temos defeitos. Até porque, meus irmãos, a doutrina espírita também nos esclarece. Lá no Evangelho, na Bíblia, né? Está lá que Jesus diz que existem muitas moradas na casa do Pai. Onde é que é a casa do Pai? É o universo. Todo esse universo que a gente não consegue imaginar a dimensão, não é? Existem diversas moradas no universo. Umas moradas, algumas inferiores e outras um pouco melhores. Existe uma escala dos mundos habitados, uma escala. A Terra hoje está na escala de planeta de provas e expiações. Então, todos nós que estamos encarnados na Terra, por ser o planeta de provas e expiações, nós somos colocados à prova e nós temos algo a expiar do passado. Graças a Deus que nós não lembramos. Alguém pode dizer, puxa vida, então eu devia lembrar do que eu fiz no passado. Meus irmãos, graças a Deus que nós não lembramos das coisas feias que nós fizemos no passado. Nós íamos sentir muita vergonha do que nós fizemos no passado. Talvez nós estávamos lá jogando pedra em Jesus. Talvez, a gente não lembra. Talvez. Já pensaram, se eu lembrasse daquela pedrada que eu acertei bem na cabeça de Jesus? Quanta vergonha eu ia sentir. Então, nós não lembramos do que nós fizemos no passado, mas nós fizemos coisas erradas no passado. Então, nós temos algo a expiar. Por isso que eu passo pelas dificuldades que eu tenho hoje. Não é? Todos nós passamos por alguma dificuldade. Todos nós. Se alguém disser que não tem problemas, não acreditemos. Que todos nós temos problemas. Né, meus irmãos? Exatamente porque nós estamos morando no planeta de provas e expiações. Se nós fôssemos tão bonzinhos como nós nos achamos, nós estaríamos num planeta mais evoluído, onde não existe débitos a expiar. Se nós não tivéssemos débitos a expiar, estaríamos num planeta onde não existe sofrimento, onde não existe dores. Existem esses planetas dos espíritos mais evoluídos. Então, a Alzira daqui a alguns anos vai estar lá, e nós vamos estar. Ela está se esforçando, ela estuda, ela trabalha, ela se dedica, ela se preocupa com os irmãos que tem em sua volta, ela preocupa-se até com os animais. Olha que coisa bonita. Ela, quando veja um cachorrinho sedento, ela vai lá e coloca um pouquinho de água, ele bebe, 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 até olha para ela dando muito obrigado. Agora eu vou um cachorro? Um cachorro. Os cachorros, os animaizinhos são nossos irmãos. Os animaizinhos são nossos irmãos. Então nós temos que nos preocupar com eles também. Nos conhecemos? Então eu me conheço. Precisamos nos conhecer de fato, de fato. Não só me olhar no espelho, não, eu vou ter que pintar o meu cabelo, porque está meio feinho, eu vou lá fazer um cortezinho, coisa. Ótimo, isso é bom, a nossa autoestima é bom, muito bom eu me olhar no espelho e me gostar, isso aí é muito bom, não é? Mas eu me conheço de fato, de fato. Observamos com facilidade as qualidades. Nossas qualidades, eu sou uma pessoa tão boazinha, não é? Onde ainda dei uma cesta básica para casa espírita? Que pessoa boa que eu sou. Que bom que eu dei uma cesta básica, ótimo, não é? Precisamos também conhecer nossos defeitos. Buscar nos corrigir através da nossa reforma íntima. Então, além de conhecer as minhas qualidades, eu preciso buscar conhecer os meus defeitos. Porque Jesus disse no Evangelho que nós temos defeitos. Jesus disse que eu tenho defeitos. Puxa vida, eu pensei que fosse tão bonzinho, né? Tão boazinha. Mas não, tenhamos convicção. Se Jesus disse, nós não podemos duvidar do que Jesus disse. Está lá no Evangelho. Nós somos espíritos imperfeitos.
Então, meus irmãos, temos que ter consciência, temos que ter a humildade. Que bom que eu tenho algumas qualidades, que bom, mas eu também tenho defeitos. E eu preciso corrigir, meus irmãos, nós precisamos corrigir os nossos defeitos. E através da nossa reforma íntima. Não é? Então nós somos convidados, meus irmãos, a nos conhecer interiormente. Interiormente. Né? Olhar para dentro de mim, né, meus irmãos? Com muita humildade, agora tendo consciência de que eu tenho defeitos, não é? Olhemos para dentro de nós. Observemos. Vamos observar lá dentro de nós. Nossas tendências. Quais são as minhas tendências? Nossos costumes. Nossas atitudes. Quais são as minhas atitudes? Não é? Quando eu me deparo com uma situação de que alguém precisa de ajuda, qual é a minha atitude? Aquilo ali é problema do prefeito. Não é? O prefeito está lá para isso. Existe a prefeitura, existe o Estado, existe a União, né? Tem a Câmara de Deputados, tem os vereadores, eles ganham para isso, não é problema meu. O problema da comunidade não é problema meu, é problema dos vereadores que estão ganhando para isso, é problema do prefeito. Será? Será, meus irmãos? Quais são as nossas atitudes quando nós nos deparamos com situações que nós podemos ajudar? E nós temos obrigação de ajudar. Nós temos obrigação de nos preocupar, meus irmãos, com a comunidade em que vivemos. Caio, eu fui convidado para participar de uma associação de bairro, isso eu não vou lá, eu vou ficar vendo a minha novela. Com esse frio eu vou sair de casa. Não é assim. Nós temos que nos preocupar, sim. Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que começar por nós, temos que começar por mim, pela minha família. A sociedade, a menor célula da sociedade é a nossa família. Então, se eu me preocupar em ter uma família estruturada, né, eu vou fazer evangelho no lar, eu vou fazer orações para estruturar a minha família, eu vou conversar com a minha esposa, com os meus filhos, eu vou conversar. E quando nós conversamos, o diálogo não é só eu falar, eu ouvir também. Não, aqui eu mando, eu sou o chefe da casa, aqui eu mando e o que eu digo é lei. Não é assim. Nós devemos dar a nossa opinião e deixar as pessoas falarem também. Será que estou correto? Quando alguém falar coisas que vem contrário ao que eu penso, eu devo refletir no que a pessoa disse. Será que ela não está com a razão? Eu sempre pensei que tal coisa fosse assim, mas alguém disse que é diferente, eu vou ficar bravo com ela? Não, eu vou ouvir e vou refletir um pouquinho, até onde ela não está com a razão. Né, meus irmãos? Então, as nossas atitudes e, acima de tudo, a forma como estamos tratando as pessoas que convivem conosco. Como é que eu trato as pessoas que convivem conosco? Interessante que, às vezes, nós somos bonzinhos com os amigos lá fora, não é? E não somos tão bonzinhos dentro da nossa casa. Né? Às vezes, lá, os meus amigos, eu vou lá, eu converso, eu jogo uma canastrinha, eu vou pescar, eu brinco. E em casa eu sou durão, sou turrão. Mas por quê? Por quê? Né, meus irmãos? Nós temos que ser bons, nós temos que ter um ambiente bom onde a gente convive. Não é? Nós temos que nos preocupar. Eu recebi uma mensagenzinha um dia desse no WhatsApp, a gente recebe bastante coisa que é porcaria. Mas às vezes vem coisas interessantes. Uma mensagem que eu recebi sobre cultivar amigos. Achei muito interessante. Nós precisamos cultivar amizades. Precisamos de amigos. Até porque dizia o seguinte: os teus filhos, aquele filho pequenininho, daqui a pouco ele cresce. Daqui a pouco ele vai tocar a vida dele. Não é? Meu filhinho está indo para os Estados Unidos e agora? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. O meu filho vai casar, será que aquela bendita vai cuidar dele como eu cuidei até agora? É assim mesmo, os nossos filhos têm que seguir a vida adiante. Né, meus irmãos? Os nossos pais, aquele pai que eu amo tanto, a minha mãe, eu amo de tanto coração, a tendência é que ela vá desencarnar antes de mim. É natural, às vezes os filhos vão antes, mas o natural é que os pais vão antes de nós. Então nós vamos... é natural eu perder os meus pais, perder entre aspas, né, desencarnar antes de mim, porque amanhã eu vou junto deles também.
Mas a tendência é natural eu perder os meus pais antes de mim, desencarnar antes de mim. A tendência é os meus filhos seguirem a vida. E daqui a pouco eu estou sozinho e os amigos ficam. Os amigos ficam, entendeu? Eu acho muito bonita a minha filha. Ela tem um grupo de amigos desde quando era menina. Tinha 7, 8 anos de idade. Eles formaram um grupo de amizades e mantém até hoje. Ela está com 33 anos. Eles se reúnem de vez em quando. Que coisa bonita, não é? Os amigos continuam. A gente participa lá em Criciúma de um clube da melhor idade. Não é clube de velho, porque eu não sou velho, tá? Clube da melhor idade. Pessoas acima de 50 anos. O Zé também, de vez ele anda meio fugido, de vez em quando ele vai. A gente se reúne uma vez por mês e faz uma janta e dança um pouquinho. Não é? Mas a gente cultiva amizade. Pessoas acima de 50 anos. Então, os amigos, meus irmãos, são para sempre. Os pais não, os filhos não, e os amigos são para sempre. Então nós precisamos cultivar boas amizades. E para mim ter amigos, eu tenho que ser amigos. Não é? Eu tenho que procurar ser amigos. O que é ser amigos? Então, sejamos amigos para ter amigos, porque eles são muito importantes para nós. Entender? Isso aí faz parte da nossa reforma íntima também. E a hora está indo. Meus irmãos, há 428 anos, mais ou menos, antes de Cristo, 428 anos antes de Cristo, nasceu Platão, lá na região da Grécia, em Atenas, na região da Grécia. É um pensador, um filósofo. E há 420 anos antes de Cristo, ele já dizia o seguinte, ó, para nos melhorar nessa vida, 2 pontos, conhece-te a ti mesmo. Então, para mim melhorar-me nessa vida, eu tenho que me conhecer. Veja que a doutrina espírita tem 160 anos. A doutrina espírita é uma criança. Não é? E Platão, ele conviveu 400 anos antes de Cristo, faz 2.000 anos que Jesus veio à Terra. Platão faz 2.400 anos que ele esteve na Terra. Não é? E a doutrina espírita tem só 160 anos. Ele já dizia, para melhorar nessa vida, conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos nos conhecer para nos melhorarmos nessa vida. Porque a partir do momento que eu reconheço que eu tenho defeitos, eu vou me corrigir. E aí, eu chamo a atenção para um grande detalhe, meus irmãos, para os nossos chamados inimigos. Não, a Alzira é minha inimiga ferrenha, porque ela me chamou de feio. Ela falou mal de mim. Falou mal entre aspas. De repente, ela falou a verdade. Não é? Quando eu digo que alguém falou mal de mim, eu digo que falou mal, mas será que ele não falou a verdade a meu respeito? Então, às vezes, o nosso inimigo passa a ser o nosso melhor amigo. Não é? Porque ele diz coisas que realmente eu sou, e aí eu tenho que me corrigir. Porque como marca meu amigo, para não me ferir, ele só diz coisas boas de mim. Não, Caio, imagina, Caio, tu faz uma palestra ótima, não é? E aí lá por trás, puxa, eu não aguento ver o Caio falar, aquelas palestras, entenderam? Porque ele é bonzinho, ele não quer me ofender. E a Alzira já não. Não, eu não vou mandar uma casa espírita. Hoje é o Caio que faz palestra, eu não vou lá, é tempo perdido. Aí alguém vem fazer uma fofoquinha, né? Puxa vida, eu acho que vou ter que rever meu jeito de fazer palestra, não estou agradando. Se ninguém disser, não vou mudar o jeito de fazer palestra, porque eu penso que eu estou agradando. Então, às vezes, meu inimigo passa a ser meu amigo. Interessante, meus irmãos, interessante. Então, sejamos humildes e aceitemos as críticas, porque nós precisamos nos conhecer para nos melhorarmos. Segundo passo da nossa reforma íntima. O primeiro passo é a interiorização. Para mim, iniciar a reforma íntima, eu tenho que mergulhar dentro de mim para buscar as minhas imperfeições, para procurar corrigi-las. E depois de descobrir os meus defeitos, o que é que eu tenho que fazer? Conhecendo as minhas imperfeições, eu tenho que procurar me corrigir. Tenho que procurar me corrigir, não é? Puxa vida, realmente agora eu me dei conta que eu tenho alguns defeitos, não é? Então eu tenho que fazer alguma coisa, não é, meus irmãos? Porque nós somos igual a água, né? A água tem que ser corrente. Para a água ser límpida, ela tem que ser corrente. Se a água parar, o que acontece com a água parada? Nós sabemos. Então, se nós não nos melhorarmos, nós somos igual a água parada. Nós vamos
Então, se eu me corrigir, se eu procurar mudar as minhas atitudes, mudar os meus hábitos, eu estou me corrigindo. Então, a inércia é muito ruim para nós. Temos que fazer alguma coisa. Agora, eu descobri que eu tenho alguns defeitos, eu tenho que fazer alguma coisa para corrigir os meus defeitos. Até porque o Evangelho diz, meus irmãos, que o bom cristão não é aquele que não tem defeitos. O bom cristão é aquele que tem consciência dos seus defeitos e procura corrigir. Esse é o bom cristão. Então, sejamos bons cristãos, vamos nos corrigir. Nós precisamos substituir os nossos defeitos por virtudes, meus irmãos. Defeitos por virtudes. Puxa vida, agora alguém vem me fofocar que a Alzira disse que sou uma pessoa egoísta. Eu egoísta? É. O Marco Caio, olha, a Alzira, eu não vou te dizer, não era para te dizer, mas eu vou te dizer, é sempre assim, não é? A Alzira andou dizendo que tu é egoísta. A Alzira disse isso de mim. Puxa vida, será que eu sou egoísta? Não, realmente, puxa vida, não me preocupe em compartilhar as minhas riquezas para com os outros. E o Evangelho diz, pagai o vosso dízimo. No mínimo 10% das tuas riquezas tu tem que distribuir. E quais são as nossas riquezas? O conceito de riqueza é muito amplo, né? O dinheiro é riqueza? É. Agora a saúde é riqueza, o nosso tempo, talvez, o nosso ir e vir é uma das maiores riquezas. E onde é que eu estou indo? Eu estou indo só me divertir, só fazendo coisas, né, que me agregam, né, que me satisfaz o meu ego, ou eu estou usando o meu tempo para visitar uma pessoa que está desamparada? Eu estou indo no asilo, enfim, eu estou aqui na praia, tem uma pessoa lá nos cômodos, uma senhora doente que está meio abandonada, eu me preocupo em ir lá visitá-la, eu estou compartilhando meu tempo para visitar aquela pessoa, é uma forma de eu distribuir as minhas riquezas, né, meus irmãos? Então eu descobri que eu sou egoísta, não é? No primeiro momento eu fiquei bravo com a Alzira, e depois eu vou dar um abraço e vou agradecê-la porque ela fez eu ver que eu precisava compartilhar as minhas riquezas com os nossos irmãos. Eu estava sendo muito egoísta. Eu estava usando tudo que Deus me deu só para mim. E o Evangelho diz que eu tenho que compartilhar no mínimo 10%, no mínimo, não é? Então, substituir os nossos defeitos por virtudes. Mudança de hábitos. Temos que mudar os nossos hábitos. Pode acontecer voluntariamente, através da lei do amor, né? Ou deliberadamente através da dor, né, meus irmãos? Deus não permite que estacionemos. Evoluiremos pelo amor ou pela dor. Pai do céu, tudo que Deus faz é perfeito, né? O Pai do céu é justo e perfeito, né? É justo e perfeito, né? Ele jamais erra. Então, ele nos fez para dar certo. E nós vamos dar certo. Um dia nós vamos ser espírito evoluído, queiramos ou não. Nós vamos ser espírito evoluído. Então, se nós estudarmos o Evangelho, se nós buscarmos os ensinamentos que Jesus deixou, conhecer os ensinamentos dele e seguir os ensinamentos, eu tenho que primeiro conhecer, depois colocar em prática o que ele ensinou. Eu estou aplicando a lei do amor. A lei do amor. Jesus nos trouxe a lei do amor. Amor, perdão, paciência, caridade. Se eu colocar em prática tudo o que ele ensinou, eu estou colocando em prática a lei do amor e eu vou evoluir. Muito. A cada viagem aqui na Terra, a cada encarnação na Terra, eu volto para o plano espiritual bem melhor do que quando eu vim, porque eu apliquei a lei do amor. Não, cara, puxa vida, né? Jesus era um espírito evoluído, né? Ele podia dizer aquilo ali, mas eu não. Entenderam? Aí eu vou evoluir pela dor, meus irmãos, pela dor. Aí vem o banquinho da indisciplina. As dores, não é? Quando a gente era criança, né? Quando a gente fazia alguma coisa errada, o banquinho da disciplina ficava atrás da porta, não era? Estava fazendo o banquinho da disciplina, agora não pode mais. O banquinho da disciplina está lá no cantinho, vai para o banquinho da disciplina, vai ficar meia hora lá, olhando para a parede porque tu não obedeceu a mãe. Aí fica, mãe, já deu meia hora, não, fica mais um pouquinho. Mãe.
Mas fica lá no banquinho da disciplina para aprender a não fazer coisas erradas, não é assim? Deus também nos dá o banquinho da disciplina, que são as nossas dores, meus irmãos. Alzira aprendeu que beber cachaça faz mal. Mas ele tão burro, que era aquela cachaçinha, não é? Ela não tomava cachaça, ela tomava, não é? E aí começou a prejudicar o organismo dela. E ela escutava no rádio, ela escutava palestra, que os vícios fazem mal, que contaminam o nosso organismo. Ela não dava bola, era tão bom. Agora ela veio nessa encarnação com um problema sério de fígado. Seríssimo! Seríssimo de fígado. Ela já nasceu assim, não é? Nasceu com um problema sério de fígado. Mas, puxa vida, nascer, não é? Como é que Deus permite que aquela criancinha, aquele anjinho viesse com um problema de fígado? Tem que fazer. Aquela criança da comadre que nasceu ontem, está com 1 mês de idade, o médico detectou que ele tem que fazer transplante de fígado. Puxa vida, mas um anjinho daquele. Dentro daquele corpinho de anjinho mora um espírito que em encarnações passadas bebeu assim e contaminou o seu fígado. Não é? Então veio o banquinho da disciplina, as dores. Agora ele está com problema de fígado. Porque ele precisa resgatar débitos de vidas passadas. Então, meus irmãos, as dores não é castigo de Deus, não. O Pai do céu não castiga ninguém. Ninguém. Ele é tão bom que ele não castiga ninguém. Ele dá oportunidades para a gente resgatar o que a gente faz de errado. Só isso. Porque se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho a inteligência para saber o que é certo e o que é errado. Eu tenho a capacidade de raciocínio para saber o que é certo e errado. E tenho o meu livre-arbítrio para fazer o que eu quiser. O Evangelho nos fala da porta estreita, né? A porta estreita sempre é mais difícil, mas às vezes é o caminho que eu preciso percorrer, a porta estreita. Não, a porta larga é melhor, Caio. É tão bom aquele cigarrinho. Vim na casa espírita, ouvi uma palestra, puxa vida, e a missa na igreja católica, e o culto na igreja evangélica. Não, eu não vou perder 1 hora por semana para essas coisas. Eu vou ficar com meus amigos no bar tomando a minha cachaçinha, que é melhor. Não é, meus irmãos? Então, nós temos o livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos. Agora, o banquinho da disciplina nos espera. Nos espera. Nessa encarnação ou na próxima. Então, não reclamemos do Pai do céu. Aceitemos as dificuldades que nós temos, os problemas que nós temos. Né? Puxa vida, eu sou uma pessoa tão boa e a minha esposa não é? Puxa vida, como eu passo dificuldade, mas eu amo aquele cristão, não consigo deixar. Por quê? Porque está programado que fosse assim. Lá no plano espiritual, quando foi projetado, foi programada a minha atual encarnação, eu pedi para ter como companheiro uma pessoa com aquele perfil. Eu pedi, porque eu precisava resgatar débitos de vidas passadas. Eu pedi para nascer numa comunidade pobre, porque em outras encarnações eu tive bastante facilidade e não usei bem das posses que eu tinha. Então, muitas das vezes, as situações difíceis que nós estamos passando, nós pedimos que fosse assim. Então, hoje, aceitemos, meus irmãos. Aceitemos com resignação as situações que nós estamos passando. Se não é tão boa, é o banquinho da disciplina que eu preciso. Meus irmãos, fé raciocinada. Está lá no Evangelho também, no capítulo 29. Fé raciocinada é fé inabalável, só o é a que possa encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé raciocinada, fé inabalável só é a que possa encarar de frente a razão todas as épocas da humanidade. Então, meus irmãos, fé todos nós temos, tá, meus irmãos? Mesmo aquela pessoa que diz que não tem fé, tem. Porque na hora das dificuldades, ele, meu Pai do céu, me ajuda. Meu Jesus, Maria de Nazaré, me ajuda. Na hora da dificuldade, eu lembro. Então, eu tenho fé. Ela pode estar até adormecida dentro de mim, mas eu tenho fé. Agora, eu preciso, meus irmãos, desenvolver essa fé. Eu preciso alimentar essa fé. Não é? Porque a partir do momento que eu tenho fé no Pai do céu, que é justo e perfeito, tenho fé que Jesus é o nosso mestre, que veio para nos ensinar,
A partir do momento que eu tenho convicção de que a morte não existe, porque eu aprendi através dos estudos do livro, das obras básicas da doutrina espírita, ou mesmo nas outras religiões, não é? Eles dizem que a alma vai para o céu, a alma vai para o inferno. Mas a alma, o que é a alma? Não é? Quando nós estamos encarnados, nós dizemos que a alma mora nesse corpo. Espírito, alma, são sinônimos. E quando nós voltamos para o plano espiritual, aí é espírito. Eu vi um espírito, meu Deus do céu. Quer dizer, enquanto eu tenho alma é bonito, espírito eu tenho medo. Não, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, não é? Então nós temos que procurar entender, meus irmãos, as coisas, compreender. E a doutrina espírita nos convida ao estudo. Tem as obras básicas, não é? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? Esse livro aqui, para os irmãos que não conhecem, esse livro tem 1019 perguntas, o Livro dos Espíritos. São perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos. E aqui tem as respostas. Então, tudo que nós quisermos entender a respeito da evolução espiritual, a respeito da vida após a morte, está tudo aqui. Respostas dadas pelos espíritos. Né? E ele fazia a mesma pergunta a diversos grupos de espíritos e as respostas eram idênticas. Então, a prova que os médiuns que trazem essas respostas não eram deles, eram dos espíritos, porque os diversos grupos davam a mesma resposta. Então está aqui. Então vamos estudar, vamos conhecer, né, meus irmãos? E também nós temos oportunidade na Casa Espírita de participarmos dos grupos de estudos. Temos os grupos de estudos que eu vim aqui ouvir o Caio falar, mas eu tenho vontade de perguntar, mas ninguém pergunta, então eu fico não tenho coragem de perguntar, até porque não é costume na palestra as pessoas fazerem perguntas. Eu tenho a oportunidade de tirar minhas dúvidas dos grupos de estudos. Né? Vocês têm grupo aberto aqui? Sim. Que dia que funciona? Quinta-feira. Que horas? 19h30. 19h30, todos são convidados a vir aqui, sentar numa mesa e conversar. Conversar sobre todas essas coisas, as coisas que a gente fala, sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos. Nós vamos desenvolvendo a nossa fé de forma raciocinada. Aí eu não estou acreditando no que o Caio falou. O Caio despertou em mim alguma coisa que eu concordei ou não. Então, no grupo de estudos, eu tenho condições de tirar minhas dúvidas, de ampliar um pouquinho aquilo que eu compreendi. Aí eu vou tendo a minha fé raciocinada. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que há uns tempos atrás, eu não gostava de falar em morte. Né? Eu gostava de ficar ouvindo a gente quando eu era criança, né? Gostava de ouvir os adultos conversarem. A minha mãe recebia as visitas, as comadres dela, e eu gostava de ficar ouvindo as conversas. Agora, ela fala em morte, eu me mandava. Eu tinha muito medo de falar em morte. Sempre tive muito medo. Depois a gente conheceu a doutrina espírita, começou a participar dos grupos de estudos, e agora um dia eu me dei conta, puxa vida, não tem mais medo da morte, por quê? De morte. Por quê? Porque agora eu tenho convicção de que a morte não existe. Não é porque eu ouvi a palestra, é porque eu ouvi e fui estudar. Então, ao longo dos anos de estudos que a gente está tendo, eu tenho convicção de que a morte não existe. Então, como é que eu vou ter medo de alguma coisa que não existe? Isso é uma coisa boa, não é? Isso aí faz parte da nossa fé de forma raciocinada. Né? Eu entendo que é assim, porque eu ouvi e porque eu fui estudar. Aí eu me convenci de que é assim. Então, meus irmãos, e também a fé raciocinada faz parte da nossa reforma íntima. Porque a partir do momento que eu tenho convicção de que as coisas são, não é? Fica mais fácil de colocar em prática aquilo que eu preciso para melhorar, para trocar defeito por virtudes. Meus irmãos, essa era a nossa mensagem, não é? O Evangelho, ele é bem mais extenso, não é? O capítulo 12 é bem extenso, então convido os irmãos a lerem, né? Tem muito mais coisas do que eu comentei e certamente vai agregar muito para nós mudarmos a nossa forma de proceder. Que Jesus nos ampare.